Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir o que é notícia nesta edição. E pela primeira vez na história, o estado de São Paulo tem uma mulher no comando geral da Polícia Militar. A coronel Cláudia Anselmo tomou posse do cargo. Vamos ver. Pela primeira vez em quase 200 anos de corporação, uma mulher assumiu o comando geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A coronel Cláudia Anselmo tomou posse na Academia do Barro Branco, substituindo o coronel José Augusto Coutinho. Na academia, ela fez seu primeiro discurso como comandante da tropa e deixou claro que suas prioridades são combater a violência doméstica, dar uma percepção de segurança, asfixiar financeiramente as organizações financeiras, servir ao próximo e gerar uma representatividade para as mulheres. O ponto 1 do nosso comandamento é esse desafio aí de violência contra a mulher, né? É uma questão social, né, que vai além aí de qualquer diferença entre gênero, etnia e todo o resto. Então, a Polícia Militar especificamente, ela possui nos seus centros de operação as cabines lilazes, né? Antes da nomeação, Cláudia estava à frente da diretoria de logística da corporação. Em sua carreira, ela comandou o CPA-M2, responsável por uma das regiões de maior densidade populacional da capital. Chefiou a Coordenadoria de Assuntos Jurídicos do Comando Geral e dirigiu o Centro de Comunicação Social da PM. A nova comandante é mestre e doutora em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, graduada em Direito e em Educação Física. Ela ainda prometeu reforçar a atuação da corporação em 3 frentes: prevenção, repreensão imediata e atendimento de emergência. No discurso, Cláudia afirmou que entre as novas medidas estão a ampliação do atendimento por videochamadas e a criação de espaços específicos dentro dos quartéis. Com a derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro poderá cumprir pena no regime semiaberto em 2 anos. O Congresso Nacional concluiu a análise do PL da dosimetria, que visa reduzir penas de condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está atualmente em prisão domiciliar há quase 1 mês, poderá migrar de regime em um prazo menor. O projeto será encaminhado para promulgação pelo presidente Lula em até 48 horas. Se isso não acontecer, o presidente do Senado que terá que arcar com essa tarefa. Depois da promulgação, o texto passa a valer como lei, tendo que funcionar imediatamente após a publicação. Dentro das circunstâncias atuais, Jair Bolsonaro só poderia passar do regime fechado para o semiaberto dentro de 7 anos, em 2033. Com essa nova regra, estima-se que o ex-presidente terá a chance de mudar de regime num prazo entre 2 e 4 anos, porque o texto proíbe a soma de 2 crimes. No caso do réu, ele foi condenado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena de 4 a 8 anos, e também por golpe de Estado, com pena de 4 a 12 anos. Pela medida, vale a pena do crime mais grave, no caso, golpe de Estado. O projeto também prevê redução da pena de 1 a 2/3 quando os crimes ocorrerem em contexto de multidão, desde que o réu não tenha financiado os atos nem tenha sido líder. E olha só, um relatório divulgado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras mostrou que o Brasil está à frente dos Estados Unidos no ranking global da liberdade de imprensa. O documento traçou um quadro de deterioração histórica para o jornalismo no mundo. Pela classificação anual da organização, o Brasil ocupa a 52ª posição, enquanto os Estados Unidos caíram para 74º lugar, ampliando o recuo registrado no ano passado e aprofundando o desgaste do ambiente para a imprensa americana. A Repórteres Sem Fronteiras afirma que a liberdade de imprensa global atingiu o pior nível em 25 anos.
De acordo com a entidade, 52,2% dos países analisados estão hoje em situação difícil ou muito grave, um percentual muito acima dos 13,7% registrados em 2002. A organização atribui parte dessa deterioração ao avanço de legislações mais restritivas, especialmente aquelas ligadas à segurança nacional, além do aumento de pressões políticas, econômicas e legais sobre jornalistas e veículos de comunicação. Na América Latina, o Brasil aparece entre os países que mais avançaram na liberdade de imprensa nos últimos anos. Segundo a Repórteres Sem Fronteiras, o país subiu 58 posições desde 2022, movimento que o levou ao 52º lugar no ranking atual. Já os Estados Unidos perderam 7 posições neste ano e passaram a ocupar o 74º lugar. Segundo o relatório, pesaram contra o país os ataques recorrentes do presidente Donald Trump à imprensa, classificados pela organização como uma prática sistemática, além da redução de financiamento a veículos internacionais e episódios envolvendo jornalistas que cobriam políticas migratórias. Jornalistas continuam sendo assassinados, continuam existindo jornalistas presos, mas as pressões também são econômicas, políticas e legais. Apesar do avanço brasileiro, a Repórteres Sem Fronteira alerta para um cenário preocupante em parte da região. Segundo a organização, vários países da América Latina estão mergulhados em uma espiral de violência e repressão aos profissionais de imprensa. O Equador teve a maior queda regional, despencando 31 posições para o 125º lugar. O Peru caiu para 144º após registrar o assassinato de 4 repórteres em 2025. A Argentina e El Salvador também recuaram, em meio ao aumento de pressões governamentais sobre a imprensa, segundo o relatório. No cenário global, apenas 7 países do norte da Europa, liderados pela Noruega, aparecem na categoria máxima de liberdade de imprensa, considerada boa. E o desemprego aumentou no mês de março, segundo dados divulgados pelo IBGE. Vamos ver com a Ana Carolina. O ano começou difícil para o trabalhador brasileiro. O desemprego subiu nos 3 primeiros de 2026 e a taxa ficou em 6,6% no trimestre terminado em março. Ao todo, 6,6 milhões estavam desocupados até o fim de março. Esse número representa uma alta de 19,6% em relação ao trimestre anterior, outubro, novembro e dezembro, e que é equivalente a mais de 1,1 milhão de pessoas sem trabalho. Segundo o IBGE, o mau desempenho do mercado de trabalho nessa época do ano já é esperado. Um dos motivos é que nesse período muitos contratos temporários feitos no início do ano estão acabando. E mesmo com o aumento, o número de desempregados é o menor para o período desde o ano de 2012. Por outro lado, o total de pessoas empregadas somou 102 milhões, representando um avanço de 1,5% comparado ao ano anterior. Ao mesmo tempo, a ocupação segue em expansão e a renda mantém o ritmo. O rendimento médio mensal apresentou aumento em alguns setores e as altas ficaram concentradas em comércios e em atividades ligadas ao setor público, enquanto os demais segmentos não registraram mudanças relevantes. E um levantamento fez uma estimativa de quanto o brasileiro vai gastar por jogo na Copa. A pesquisa revelou que a maioria dos brasileiros deve gastar R$ 100 por jogo da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. A alegria que só uma Copa do Mundo pode trazer, uma torcida animada, vestida de verde e amarelo. Mas entre bandeiras, ingressos e camisetas e o churrasco com a família, que não pode faltar, os consumos também entram em campo. Uma pesquisa feita pela ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, fez uma estimativa de quanto cada torcedor deve gastar nos jogos da seleção durante a Copa. Quase um terço dos torcedores calcula gastos entre 100 e 200 reais, enquanto 8,5% esperam despesas superiores a 400 reais por jogo. O grupo se divide em duas partes, os que preferem comprar bebidas ou alimentos para consumir em casa e o outro grupo que prefere manter a rotina e não mudar os hábitos em dias de partida. Não podemos deixar de fora aqueles que vestem a camisa e desde já compram os itens temáticos da seleção. Apesar da Copa do Mundo de Futebol de 2026 ocorrer em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, nós temos um impacto na economia brasileira de forma direta. Esse evento, Copa do Mundo, ele acaba acionando diversos setores da economia
e tem um efeito muito positivo. Falando em camisa amarela, a famosa amarelinha segue predominante, mesmo com a nova camiseta da seleção da cor azul tendo ganhado espaço na mídia nos últimos tempos. Segundo a pesquisa da ESPM, 90% dos entrevistados afirmam que torcerão exclusivamente pelo Brasil, mas caso a seleção seja eliminada, 3% migraria para uma equipe europeia e 2,5% passaria a torcer pela Argentina. Já o restante se divide entre dois grupos indecisos, os que afirmam que não torcerão para ninguém. Realmente, a Copa desse ano promete, já está gerando expectativas. E o especialista recomenda torcer para o Brasil chegar no final da Copa e preparar o bolso para a festa do Hexa. Em geral, também os preços tendem a cair na medida que o Brasil começa os primeiros jogos. Por quê? As pessoas, em geral, compram antes do início da Copa. Algumas pessoas esperam um segundo momento, por quê? Há um estoque. Quando esse estoque ele acaba sendo muito alto, os preços tendem a cair a partir do segundo jogo. Então, a demanda por confecções, camisas, bonés, shorts, agasalhos, tende a cair no segundo jogo em diante, mesmo que o Brasil vá avançando de fases, e também vai tendo uma queda do preço, porque os produtores, as indústrias precisam desovar o que foi produzido, porque senão só daqui 4 anos. E você vai ver a seguir. Polícia Civil faz operação contra esquema que frauda laudos de crianças com autismo. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. A Polícia Civil de São Paulo fez uma operação contra um esquema criminoso que usava clínicas de atendimento a crianças com autismo para fraudar as operadoras de saúde. A quadrilha simulava consultas, emitia laudos falsos e acionava a justiça para obrigar os planos de saúde a pagar por procedimentos inexistentes. Além da capital paulista, os integrantes do esquema atuavam nas cidades de Barueri, Mogi das Cruzes e Jacareí. No centro da apuração feita pela Polícia Civil está a suspeita de uma estrutura montada para dar aparência de legalidade a cobranças milionárias contra operadores de saúde. A grande parte dos procedimentos cobrados sequer existia, e uma outra parte teria sido faturada com valores acima do real, gerando prejuízos financeiros e sustentando o suposto esquema fraudulento. Em muitos casos, a cobrança chegava a R$50 mil por mês para um único atendimento. Em outros, os investigados exigiam 8 horas diárias de tratamento para uma criança, com valores que passavam de R$200 mil. De acordo com a Associação Brasileira de Planos de Saúde, o prejuízo total chegou a R$60 milhões. Além do impacto financeiro, a apuração destacou o dano ao direito das crianças, que teriam sido submetidas a diagnósticos indevidos e a intervenções terapêuticas inadequadas. A Polícia Civil afirmou que o esquema violou princípios fundamentais de proteção e de boa-fé. E o Rio de Janeiro suspendeu a vacinação contra a gripe. O motivo é a falta de doses. A cidade do Rio de Janeiro está com a vacinação contra a gripe suspensa. O comunicado, feito pela Secretaria Municipal de Saúde na última quarta, afirmou que será necessário aguardar a chegada de novas remessas do imunizante para retomar a campanha. De acordo com a pasta, doses foram reservadas para garantir a continuidade da campanha de vacinação nas escolas da cidade. A interrupção atinge, por enquanto, os postos e salas de vacinação destinados à população em geral. Apesar de ainda não haver previsão para o retorno das aplicações das doses contra a gripe, a Secretaria recomenda que a população mantenha a caderneta de vacinação atualizada. As últimas informações sobre a chegada dessas remessas e o retorno da campanha contra a gripe serão divulgados em breve, segundo informou o órgão da Prefeitura do Rio. E em Santa Catarina, uma cena curiosa chamou a atenção. Um javali perseguiu um homem. Vamos ver com a Michele Veiga. Pois é, né? Ataque de javali, já pensou? Foi o que aconteceu aqui na Serra Catarinense com um jovem de 18 anos. Ele estava ali no pátio do seu sítio, fazendo suas atividades em Ponte Alta, na área serrana,
quando avistou o animal. Ele tentou até filmar ali, ver a situação de como o bicho ia reagir, só que o que ele fez foi correr atrás do garoto que tentou se esconder. Gente, a gente sabe que o javali é um animal introduzido, né, na vida, na nossa vida cotidiana, vamos dizer assim, mas ele tem todos os traços de animais selvagens e, portanto, o javali hoje é considerado aí um grande problema para as áreas rurais, até porque eles são responsáveis ali por grande perda de parte das produções aqui no estado. De acordo com as informações, né, o jovem não foi aí agredido pelo animal, o animal acabou saindo da propriedade, ali de perto do jovem, mas foi um grande susto. A gente deixa o adendo, né, as informações, para que quando avistar javalis e capivaras, porque muita gente também acha que a capivara é aquele animal bonitinho que foi introduzido na papelaria nacional aí, mas não tem nada disso, ela também é um animal selvagem que pode causar muitos danos, inclusive até levar uma pessoa a óbito caso venha a morder alguém. Então, né, problemas à parte, vamos todo mundo se proteger caso aviste o animal, se mantenha seguro e avise as autoridades. E no Mato Grosso do Sul, um tucano fez amizade com uma influenciadora. Todas as tardes, o animal bebe água em uma cumbuca e visita a casa da mulher. O tucano é uma das aves mais emblemáticas das florestas tropicais e uma figura marcante da fauna amazônica. Com seu bico imponente e porte elegante, essa espécie encanta pesquisadores, fotógrafos e amantes da natureza. Embora esteja associado às florestas tropicais, o tucano é extremamente adaptável e pode ser encontrado em áreas urbanas, desde que haja disponibilidade de árvores e fontes de alimento. No município sul-mato-grossense de Três Lagoas, o que era para ser apenas uma passadinha virou uma visita frequente. Um vídeo publicado no TikTok mostra o pássaro bem à vontade, tomando água em uma cumbuca enquanto degusta fatias de mamão. De acordo com Dayana Alvarenga, responsável por compartilhar o registro do pássaro nas redes sociais, certo dia a ave a surpreendeu em sua residência e ela acabou dando pedaços de mamão ao animal. Desde então, o tucano retorna à casa de Dayana para se alimentar e beber água. O animal, que também é um dos símbolos do cerrado, ganhou até nome. Agora ele se chama Frederico. Gente, vou contar a história pra vocês desse tucano. Ele veio um dia aqui em casa e aí eu dei mamãozinho pra ele, ele adorou, que é a fruta favorita dele. E agora, gente, ele vem todo dia em casa, né, Frederico? Agora ele tem nome, ele chama Frederico, ó. Coloquei uma aguinha fresquinha pra ele, tá aqui na mesa comigo, ó. Um mamãozinho que ele ama. Né, Frederico? Nossa, mãe, que gostosa, essa água tá fresquinha, mãe, tá uma delícia. E é isso, gente. Agora ele fica aqui assim, aí ele se alimenta bem, toma a aguinha dele, vai passear pelo SMS todo. E aí, quando dá fome e sede, ele volta aqui em casa, ó. Ó, o Frederico, ó. Ele toma aguinha assim, tadinho. Sabia que tinha essa dificuldade toda pra tomar água, não. Tá gostoso, filho? Nossa, que gostoso, mãe, gostoso. Olha lá, vai comer um mamãozinho, que ele adora um mamãozinho. E o Frederico já pode se acostumar com a fama, já que o vídeo compartilhado por Dayana já ultrapassou 1 milhão de visualizações. Tem coisas que o Mato Grosso do Sul é realmente incomparável. E olha só, uma escola na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, tem apostado em uma forma diferente de ensinar. O Jardim Sensorial tem transformado o aprendizado e fortalecido a inclusão entre os alunos. Em Dourados, na Escola Vilmar Vieira de Matos, o contato com a natureza faz parte da rotina dos estudantes. O Jardim Sensorial foi criado como uma ferramenta pedagógica para estimular os sentidos e contribuir com o desenvolvimento das crianças. A proposta segue uma tendência que tem ganhado espaço no Brasil, aliando educação, experimentação e inclusão no mesmo ambiente. O Jardim Sensorial é um sonho antigo da comunidade da Escola Vilmar Vieira Matos, pela grande quantidade de estudantes
estudantes públicos da educação matriculados aqui. Então, a educação especial sempre foi uma prioridade para a escola e esse projeto surgiu há 2 anos atrás, mas há 1 ano nós estamos buscando parceria para a realização desse projeto. Com plantas, texturas, cores e aromas, os alunos exploram o espaço de forma lúdica. Esse tipo de ambiente estimula a curiosidade, a autonomia e a percepção sensorial. Além disso, contribui para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Segundo o diretor da escola, para ser implantado em outros lugares, exigiria muita união e dedicação da população. Precisa de uma organização da comunidade escolar, né? Porque sem a participação da comunidade torna-se mais difícil, mas é um sonho que isso se socialize, que todas as escolas tenham condição de ter um atendimento ao público da educação especial. O espaço também tem um papel importante na inclusão. Crianças com transtorno do espectro autista, por exemplo, encontram aqui um ambiente que estimula os sentidos, favorece a interação e contribui para o aprendizado. O espaço ele é utilizado pelo estudante que tem o transtorno do espectro autista, né, a partir do momento que ele precisa desenvolver alguma atividade pedagógica, que às vezes dentro da sala de aula não é o lugar mais adequado. Então o professor da educação especial tira o estudante, né, para trazer aqui no espaço e aqui ele pode concluir, eu acho que de forma mais com mais qualidade, né, essa atividade do que dentro da sala de aula que tem algumas coisas que acontecem lá que deixam o aluno disperso, né? Então aqui vai ser um espaço ali de refúgio para ele. Ambientes sensoriais ajudam a melhorar a concentração, a socialização e até o desempenho escolar. Esse tipo de estratégia é recomendado inclusive para alunos com dificuldades de aprendizagem e tem sido adotado em diferentes regiões do país. Achei muito aconchegante, que qualquer pessoa, mesmo que não fosse da educação especial, iria gostar. E eu achei muito bonito também. Tem muitas flores, muitas plantinhas, muita coisa verde aqui. Tem até um laguinho lá atrás. Aí é um lugar bom para relaxar, para fazer coisas como yoga, meditar antes de uma prova para se acalmar. Iniciativas como essa, em conjunto com a comunidade, mostram que é possível aliar educação e inclusão de forma simples e eficiente. Achei bem legal, bem bonito. Nunca imaginei que ia ter isso aqui na escola, né? O que mais gostei é que, por tanto que tenha demorado, né, de vir para cá, eu gostei mais por causa dos pessoas autistas. Eu ajudei construir as pedras, colocar as pedras, pintar aquelas grades ali, capir lá no fundo. Um sentimento muito bom, assim, sabe? Nunca tipo, esperava isso do Diego, sabe? De ter essa ideia, assim, porque é a primeira escola daqui de Dourados que tem o lago, sabe? E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até mais!